Bom dia, boa tarde. O meu nome é Keverson e eu vou apresentar o trabalho de recuperação de sociologia. O tema que eu, Gabriel Demolay Siller, a gente pegou foi a criminalização dos movimentos sociais. E eu vou dar um reforço aqui falando aqui no slide para a gente poder falar sobre essa criminalização dos movimentos sociais. A gente vai começar com o conceito da criminalização. Mas o que é repressão? A criminalização não apesar de ato de prender, é um processo político e jurídico que transforma a luta por direito em um problema de ordem pública. A deslegitimação ao tratar ativistas como criminosos, grupos dominantes refletem legitimidade política pautas, evitando o debate sobre a desigualdade e estruturais que movimentam os protestos. Então essa parte que fala que eles sofrem muito preconceito por essa parte dos ativistas, criminosos, que acaba gerando essa criminalização. Mecanismo de controle. Aqui tem três pedestais do mecanismo de controle, que é o judiciário, legislativo e policial. Cada um tem sua função para poder manter a dominância e tudo em controle aqui no Brasil. Um é o uso abusivo do intendiço do probatórios, com prisões preventivas sem justificativa legal sólida, visando a demoabilidade e a liderança de mesmo atos. Legislativo é criação de leis vagas, como lei antiterrorismo, que abre brecha para enquadrar manifestações legítimas. E outra é policial, que é repressão física durante manifestações, militarização do cotidiano em áreas. Tem outro ponto, o papel da mídia, que eu vou falar um pouco também sobre o papel da mídia, que acaba tendo a construção de narrativas. A mídia hegemônica frequentemente foca nos transtornos causas pelo processo transitivo e da vibrações, em vezes causa a reivindicação. O rótulo de vândalo é constante pelo termo vândalos, que é os badenistas, que cria pânico moral na classe média, justificando perante a opinião pública e a ação violenta do Estado contra manifestações. Então, e daqui é um caso que o Brasil acaba sofrendo, e esse é um caso que gera muitas discussões, alguns apoiam, os outros não apoiam. Tipo, tem um desses daqui que eu posso dar um exemplo que aconteceu, foi eu só me engano, fica em São Paulo, ou fica em São Paulo, deve ficar em São Paulo, uma estátua de uns principais bandeirantes, é um tal de Baba Gato, que foi uma estátua queimada, que era um negócio que alguns pessoal queimaram porque eles falavam que era um negócio que insultava os negros, os índios, porque na época dos bandeirantes acabaram sofrendo, eles vinham para capturar os fugitivos. Aí eles fizeram uma estátua isso. Os pessoal que é descendente disso se sentiram muito preso, humilhado, para lembrar de um passado tão obscuro assim. Aí eles quiseram apagar de um jeito, tipo, destruindo uma propriedade pública. É por isso que eu falo, tem gente que apoia esse movimento por quais para tirar essas lembranças obscuras que o Brasil acabou tendo. Mas alguns falam, mas faz parte do Brasil. Isso daí tá destruindo algum patrimônio público. Então aí acaba tendo essa discussão, aí acaba entrando a criminalização dos movimentos. Bom, agora eu vou falar do estado, caso do MST. O Luto pela Terra, um movimento de trabalhadores rurais, citado sobre o MST, historicamente um dos maiores alvos de criminalização do Brasil. A invasão versus a ocupação narrativa dominante graficada pela operação improdutiva e ilegais pelas constituições como invasores e criminosos. Então, tem uma parte aqui que os pessoal fala muito pela criminalização, que eles falam tipo, tem um proprietário que tem muita terra, aí uma parte que a terra tá abandonada. Aí tem os pessoal que estão sem aquela terra, né?
Aí tem alguns pessoal que entra nesse MST que consegue ganhar assim, consegue dar um lugarzinho para eles poder trabalhar, cultivar, para poder gerar renda familiar, que é até bom que ajuda o PIB do Brasil. Mas a única coisa ruim que tem isso, que eles acabam sofrendo com um preconceito que eles falam que é a invasão de sem terras. E aí, essa parte que vai explicar um pouco mais é o Gabriel. Aí eu vou passar agora a parte do trabalho meu aqui. O slide aborda um tema crucial no debate sobre segurança pública e justiça social no Brasil: a criminalização da periferia. O conceito vai além do combate ao crime individual e se refere como a própria estrutura social e as políticas de Estado tendem a classificar, monitorar e punir desproporcionalmente os moradores de áreas marginalizadas, como favelas e periferias urbanas. A guerra às drogas como justificativa estrutural. A guerra às drogas é apresentada como a principal ferramenta de combate e justificação para a violência estatal nesses territórios. Política de segurança mista. A criminalização dos movimentos sociais se mistura com a política de segurança pública. Em vez de focar apenas no crime organizado, a polícia e o aparato judicial acabam direcionando o foco para a comunidade como um todo. A vigilância do ativismo. O ativismo negro e periférico, que luta por moradia, saneamento, educação e fim da violência policial, é frequentemente vigiado sob a justificativa de combate ao tráfico. Isso significa que a luta por direitos e a organização política são vistas como suspeitas, sendo potencialmente enquadradas como apoio a atividades ilícitas. Seletividade penal. A seletividade do sistema de justiça criminal é evidente. Enquanto o consumo e a distribuição de drogas em áreas de classe média ou alta são tratados de forma diferente, que muitas vezes com foco na saúde ou reabilitação. Nas periferias, o mesmo ato resulta em uma resposta militarizada e prisional. O morador negro e pobre é o principal alvo do encarceramento em massa no país. Vigilância constante e desorganização política. O ciclo de criminalização é mantido através de uma vigilância constante que desarticula a capacidade de organização da comunidade. Assédio jurídico e lideranças, líderes comunitários e ativistas que buscam organizar a população e denunciar abusos são alvos frequentes de assédio judicial. Processo de intimidações e investigações. Essa tática tem o objetivo de intimidar, esgotar recursos e descredibilizar a liderança. Militarização do território, que é a presença ostensiva e muitas vezes violenta das forças de segurança. Cria um estado de exceção. As operações policiais de rotina, que deveriam garantir a segurança, acabam gerando mais insegurança e trauma na população, violando direitos humanos básicos. Impacto da organização política. O medo e a constante ameaça da violência policial ou do assédio judicial dificultam a organização política local. As pessoas hesitam em se manifestar ou participar de reuniões por receio de serem fichadas, detidas ou sofrerem represálias. Isso enfraquece a democracia. Na base, a perpétua a invisibilidade dos problemas da periferia perante o poder público. Aqui na escalada da violência no campo, apresenta um panorama preocupante do aumento dos conflitos no meio rural brasileiro. Utilizando dados aproximados registrados anualmente pela CPT, que é a Comissão Pastorial da Terra, a análise dos dados revela uma tendência de intensificação, com o número de conflitos saltando de 1.489 em 2018 para 2.054 em 2020. Embora havia tido uma ligeira queda em 2021, abaixando para 1.768,
O ano 2022 atingiu o pico neste período, registrando mais de 2.100 conflitos. Essa escalada não é um fenômeno isolado, mas sim um reflexo direto de dois fatores interligados e estruturais, que é a intensificação da disputa fundiária e a sensação de impunidade no campo. A intensificação da disputa fundiária é impulsionada pelo avanço progressivo do agronegócio sobre territórios historicamente ocupados por comunidades tradicionais, povos indígenas e pequenos agricultores. A busca por expandir a produção de commodities e a especulação imobiliária em áreas rurais resultam em conflitos violentos pela posse e uso da terra. Paralelamente, a sensação de impunidade atua como um catalisador da violência. A lentidão ou a ineficiência do sistema de justiça em investigar e punir os crimes no campo, especialmente como os assassinatos de líderes e as ameaças contra trabalhadores rurais, cria um ambiente permissivo onde atos violentos são encorajados. Dessa forma, o gráfico não apresenta quantifica a violência, mas evidencia que o campo brasileiro se tornou um palco de guerra social, onde a ausência de uma política efetiva de forma agrária, combinada com a impunidade, perpétua a violência contra os grupos mais vulneráveis na luta pela terra. Consequências democráticas aborda o efeito destrutivos que a criminalização de movimentos sociais e a violência estatal discutidas nos slides anteriores sobre a periferia e o campo causam um funcionamento de uma sociedade verdadeiramente democrática. O primeiro ponto, silenciamento. A criminalização do protesto e do ativismo, seja nas favelas ou no campo, gera um ambiente de medo que tem como principal resultado o silenciamento da maioria da população, o afastamento da participação ativa, o receio de processos judiciais, prisões ou repressão física afasta cidadãos comuns da participação política ativa. As pessoas evitam se manifestar, organizar-se ou lutar por seus direitos, preferindo a inércia em vez de ocorrer o risco de serem criminalizadas. A desmobilização, o custo em termos de risco legal e pessoal de se engajar na política de base se torna muito alto, o que desmobiliza a sociedade civil e enfraquece a voz dos grupos minoritários e vulneráveis. O segundo ponto, o desequilíbrio, que é a retirada da voz da capacidade de mobilização de uma parte da população leva a um desequilíbrio fundamental no poder político. O enfraquecimento da democracia. A democracia se enfraquece quando o debate público e a tomada de decisões são dominados por poucos. A influência do poder econômico, somente grupos com poder econômico e excesso à estrutura de proteção, como advogados caros e lobbies, conseguem influências às decisões políticas sem risco de repressão ou criminalização. Isso distorce a representatividade, fazendo com que as leis e políticas públicas sirvam aos interesses das elites e não às necessidades da maioria. O terceiro e último ponto, a erosão de direitos. Talvez a mais grave consequência seja a erosão dos direitos, pois a violência e a repressão contra um grupo abrem um precedente perigoso para toda a sociedade. A aceitação da violência estatal, que é contra o outro, podemos dizer, que seja um morador da periferia, o sem terra e o manifestante, normaliza o uso de força desproporcional. Precedente para a retirada de direitos,
uma vez que se aceita que os direitos de um grupo podem ser violados em nome de uma suposta ordem ou segurança, abre-se um precedente para a retirada gradual de direitos de toda a população. O que começa como repressão seletiva pode se expandir para atingir a liberdade de expressão, de reunião e devido processo legal de qualquer cidadão. Bom, aqui na frase "a questão social é um caso de polícia" foi proferida por Washington Luiz, que foi o presidente do Brasil entre 1926 e 1930. Esta não é apenas uma citação histórica, mas um poderoso resumo da mentalidade que dominava o Estado brasileiro, especialmente durante a Primeira República. Naquele período, a questão social era o termo utilizado para se referir às demandas e conflitos gerados pela crescente classe operária e pela população marginalizada. Estávamos em um momento de intensas greves, reivindicações por melhores salários e condições de trabalho, e o surgimento de movimentos socialistas e anarquistas. Ao afirmar que a questão é um caso de polícia, Washington estava essencialmente negando a natureza política, econômica e social dos problemas. Ele se recusava a enxergar as manifestações de pobreza e desigualdade como resultados de estruturas sociais injustas que exigiam políticas públicas, reformas ou negociação. Em vez disso, ele as classificava como meras desordens e serem combatidas e reprimidas pela força do aparato de segurança do Estado. A solução para ele era a repreensão, não a forma social. No slide, nos convida a fazer uma reflexão histórica sobre a persistência dessa mentalidade. Embora a frase tenha sido dita há quase um século, ela resume a lógica que ainda hoje orienta a criminalização das lutas populares. Em muitas ocasiões, as manifestações legítimas de movimentos sociais, sejam elas por moradia, terra ou direitos trabalhistas, são tratadas pelas autoridades, mas como uma ameaça à ordem e a ser neutralizada por meios policiais e judiciais, do que como uma expressão legítima da democracia e da necessidade de justiça social. O Caminhos para a Resistência foca em uma estratégia crucial para a defesa dos direitos sociais, o fortalecimento democrático. Nosso ponto de partida é o combate direto à criminalização dos movimentos sociais e dos direitos de manifestação. A criminalização representa as tentativas de silenciar a sociedade e deslegitimar a ação política ao tratar o protesto legítimo como uma atividade ilegal, muitas vezes sujeita à repreensão policial jurídica. Para enfrentar essa ameaça, o fortalecimento democrático propõe uma abordagem multisetada. Primeiro, é necessário fortalecer as redes de defesa jurídica popular. Essas redes são essenciais, pois garantem que ativistas e manifestantes tenham acesso a suporte legal de quantidade na linha de frente, protegendo-os de abusos e assegurando que o direito constitucional de protesto seja respeitado nos tribunais. Em segundo lugar, devemos apoiar e financiar a mídia independente que disputa a narrativa. A mídia tradicional muitas vezes foca nos aspectos negativos ou na desordem superficial dos protestos. A mídia independente, por sua vez, oferece um contraponto vital, que é explicando as causas profundas dos movimentos, dando voz às reivindicações e legitimando a necessidade da manifestação. Por fim,
E de forma essencial, é preciso pressionar por reformas legislativas que projetam o direito ao protesto. Nossos esforços devem se concentrar em influenciar o corpo legislativo para criar leis que sirvam como um verdadeiro escudo para o cidadão que se manifesta, limitando o poder repressivo do Estado e solidificando o protesto como um pilar da participação democrática. A mensagem ela é clara e poderosa. Protestar é um direito, não um crime. Defender esse direito fundamental é uma última instância. Defender a saúde e a vitalidade da própria democracia. O fortalecimento democrático é um ato de resistência contínua, exigindo organização jurídica, comunicação plural e pressão política constante. No seu protesto. Que é, para esclarecer nosso ouvinte, nosso espectador, interdito proibitório é aquele instrumento judicial que faz com que se proíba uma manifestação em frente a um espaço que possa ser atacado. A gente viu historicamente, inclusive até o próprio Congresso Nacional, atacado, depredado, as pessoas, porque num movimento coletivo às vezes é muito difícil conter o entusiasmo, por assim dizer, de alguns. Claro, é isso que eu te dizia A minha pergunta, senador, é a seguinte: como gerar esse meio termo em que se permita a manifestação legítima desses movimentos sociais, como o senhor bem lembrou, em grande maioria pacíficos, ao mesmo tempo protegendo a sociedade dos abusos legais cometidos por parte desse grupo que está ali e nem sempre está com a razão, né? Isso vai muito da participação das lideranças e da forma como age o poder público. Vou te dar um exemplo. Eu coordenei uma greve em 1983, nós saímos de Canoas a pé a Porto Alegre, mais ou menos 35 quilômetros. Eu passei no centro da cidade e as pessoas meio assustadas, e eu com mais ou menos... Chegamos em Porto Alegre com 25 mil pessoas, mas saímos com 5 mil. Que isso eu estou dando esse exemplo. Não se preocupem que não vai ser machucado a grama de um jardim e nem um vidro de uma loja. Foi exatamente o que aconteceu. Quando o poder público e as lideranças sociais comungam de um entendimento e acertam como é que vai ser o movimento, com certeza não haverá problema nenhum. O que não pode é quando o movimento pacífico está circulando e vem cavalaria, vem cachorro, vem baioneta, daí há uma reação. Bom, daí está feita a confusão. Ninguém quer isso. Os movimentos sociais pacíficos são os mais vitoriosos. E muitas vezes, aqueles que usam o instrumento de repressão querem bagunçar o movimento e partem para a agressão. O senhor lembrou muito bem, contando o caso de uma das manifestantes que estiveram na comissão... As centenas que eu já participei. Também com 61 anos, não tem como. Existem também aquelas manifestações que não são contra o poder público, mas claro, é muito comum, por exemplo, a invasão de propriedade privada, até como parte de uma política dos movimentos sociais, pressão. A própria lei brasileira, por exemplo, proíbe a invasão de terras produtivas. Mas nem sempre esse limite é respeitado também. E nem sempre também, quando há uma ocupação de terras improdutivas, eles são deixados lá. Aí vem jagunço, vem repressão, vem pancada, vem assassinatos, como já aconteceu em muitos lugares desse país, que nós conhecemos. Por isso que nós falávamos aqui do entendimento, do bom senso. O ato da mobilização, na verdade, mesmo uma greve, é quase um grito de alerta ou de desespero. Nós queremos construir uma saída, nós queremos o entendimento. E por isso que existem as mobilizações. Eu sempre lembro de uma frase do Nelson Mandela, quando ele sai da África do Sul, ele lotou um estádio de futebol de líderes dos movimentos sociais. E o que ele disse para eles? Vocês não pensem porque me elegeram um presidente que está tudo resolvido. Continuem mobilizando, continuem fazendo passeata, continuem protestando. E me lembro que a palavra era, cada lança um voto, amandla, buscando a liberdade, porque senão as coisas não vão acontecer. Senão a elite do meu país, dizia ele, vai dizer que está tudo bem, porque os movimentos sociais estão calados. O movimento social não é para ficar calado, é para se manifestar e apontar caminhos, e o Estado deve fazer a mediação. E a partir dessa conversa com representantes dos movimentos sociais e desse detectar da criminalização dos movimentos sociais dentro da sociedade brasileira, quais devem ser as ações agora da Comissão de Direitos Humanos, senador? O primeiro passo é que nós nos comprometemos a entregar um dossiê,
né, das agressões aos líderes dos movimentos sociais. Estavam lá centrais sindicais, confederações, movimento do sem teto, do sem terra. Nós vamos encaminhar esse documento ao Ministério da Justiça. Um outro documento, da mesma gravidade, nós vamos entregar à Secretaria de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário. O que nós queremos é que os movimentos não sejam criminalizados. E também o outro passo é esse projeto de minha autoria, que visa derrubar esse instrumento judicial que proíbe do trabalhador, inclusive, passar em frente à empresa no momento de uma mobilização ou mesmo de um prédio público ou de uma estatal. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa com o senador Paulo Paim, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. A comissão promoveu recentemente uma audiência pública para discutir a criminalização dos movimentos sociais. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado e para as emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Nosso telefone 0800 61 2211 e o nosso endereço pela internet www.senado.gov.br/TV. E nesse endereço você pode até baixar esse programa e ver outros produtos feitos pela TV Senado. Tchau, até a próxima.